Filemon são apenas 25 versículos, um capítulo único, e a gente vai lê-lo mais uma vez, tá? Se você nunca leu Filemon, você vai ler hoje pela primeira vez. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você com minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Obrigado, meu irmão. Amém. capítulos, ou versículos, que tem muito a nos ensinar, muita coisa para nos ensinar. No primeiro momento, nós falamos sobre os 3 primeiros versículos, e conseguimos perceber a maneira que Paulo fazia para que o Evangelho impregnasse nos irmãos e nas irmãs, na igreja, na comunidade como um todo, a ponto deles desejarem viver uma unidade, o mesmo espírito, a mesma fé. Agora, a partir do versículo 4 até o versículo 7, a gente vai perceber uma outra ideia do apóstolo Paulo, como ele constrói o seu argumento em favor de Onésimo. Ele começa falando, e aí vai discorrendo, falando de Filemon. Se você perceber, a primeira parte fala de Filemon, a segunda parte fala de Paulo, e a terceira parte fala de Onésimo. Então, Paulo aqui ele está construindo essa ideia. A carta, para quem não lembra, sugere um escravo que roubou o seu senhor e fugiu para bem longe. Nessa fuga ele acaba convertendo-se ao Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. Paulo, na prisão domiciliar, recebe o Onésimo. Onésimo é convertido a Cristo, e Paulo faz o seguinte: olha, você vai ter que voltar lá para o seu senhor. Mas naquela época, a gente sabe que o escravo, quando fugia
estava totalmente entregue ao seu Senhor, podia fazer o que bem entender, inclusive crucificá-lo. Mas Paulo escreve a carta a Filemão e manda por quem? Pelo próprio Onésimo. Este é o cenário, o pano de fundo, aquilo que a gente percebe com base nessa epístola. E é em cima disso que nós vamos conversar nesta noite, tá? Mas eu queria abrir um parêntese e perceber aqui algo que Paulo já falava há muito tempo e que hoje nós vivemos, que é o influenciador. Hoje tá chique, né? Digital influencer. Mas já existia isso há muito tempo. Desde que mundo é mundo, os influenciadores existiam. Influencer, no dicionário, serve de modelo ou exerce interferência sobre o modo de agir ou pensar de outras pessoas. Isso acontece porque influenciadores inspiram. Esta é a palavra-chave. Inspiram ou estabelecem uma relação de confiança com o seu público. Líderes, influenciadores, são bem-sucedidos quando, à medida que as pessoas que ele fala, que ele lidera, que ele conduz, muda de pensamento, de crença e de vida. Ora, eu me lembro, sabe um parênteses aqui bem rápido? Copa de 2002, eu acho. Ronaldo Fenômeno mete um cabelo meio coisado. E eu copiei. Misericórdia. Estava lindo, cara. Cascão. Misericórdia. Pois é, eu até pensei em trazer, mas não tive coragem. O Júnior é corajoso. O Júnior trouxe uma foto dele com a Mirelle, vixe, ainda bem que ela não está aqui. Estava feio. Mas enfim, Ronaldo me influenciou, Neymar influenciou várias pessoas, né? Várias pessoas. Voltando aqui nós somos, enquanto cristãos, chamados a influenciar. Mateus 28 fala isso, nós somos chamados a fazer discípulos. Fazer discípulos nada mais é do que influenciar, fazer com que as pessoas mudem de vida, fazer com que as pessoas desejem ser discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, influenciar outra pessoa a abandonar aquelas práticas que não alegram a Deus e ter sua vida transformada, seu coração transformado, sua mente transformada, seu comportamento transformado. Nós somos chamados a influenciar as pessoas a se transformarem por completo. E Paulo tinha muito isso em mente. Eu me lembro que em 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai falar: sede meus imitadores. Ou seja, copiem, exerçam, façam aquilo que eu estou fazendo. Só que ele continua o versículo dizendo: como eu sou de Cristo. Paulo, ele era intencional, mas ele vivia aquilo. Ele só não falava, faça isso, faça isso, faça isso. Não, ele não só mandava, ele vivia, ele falava: você é de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não falava, sigam a Cristo somente, o que era o suficiente. Mas ele fala, olha para mim, olha a minha vida, olha como eu procuro fazer, e viva dessa forma. Assim, meus irmãos, nós devemos aprender com a mensagem de Filemão, versos 4, 5, 6 e 7, quais são as posturas que o Espírito Santo produz em nossa vida para nos inspirar, a inspirar outros a um novo estilo de vida. A ideia central dessa porção aqui é possível sim inspirar discípulos a uma nova vida em Cristo, a partir da gratidão, da oração, do reconhecimento e do encorajamento. O episódio de hoje, o episódio 2, tem por tema inspirando um estilo de vida. Versículo 4, 5, 6 e 7 da Epístola de Paulo a Filemão. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão,
tem reanimado o coração dos santos. Para inspirar os outros, eu preciso ter uma vida de gratidão. Paulo inicia o seu argumento falando: eu sempre dou graças a Deus. Meus irmãos, lamentavelmente, a gratidão está ausente em nossa mesa. Lamentavelmente, os cristãos não agradecem mais pelaquilo que têm, pelaquilo que são e pela vida dos irmãos. Olha a oportunidade rica que nós temos de estarmos reunidos nesse lugar, exercermos a comunhão. Paulo, ele inicia o seu argumento sendo grato. Da mesma forma, se nós quisermos influenciar alguém, se nós quisermos levar outra pessoa a um novo estilo de vida, nós precisamos saber agradecer. Agradecer a Deus, como Paulo faz, mas também agradecer aos outros. Esses irmãos, por exemplo, do louvor, chegam cedo pra caramba, ensaiam, para que esse louvor flua durante o culto. As irmãs se movimentam, se mobilizam para fazer as suas reuniões. Outras irmãs na oração, chama, convida. Os jovens da mesma forma, é cansativo. Olha a bênção que nós temos de pessoas servindo com alegria, sem ter pagamento para isso, irmãos. Isso é motivo de gratidão. Só que muitas vezes nós não agradecemos. Só que muitas vezes nós não louvamos a Deus por esses irmãos e irmãs. O estilo de vida, o meu estilo de vida, para inspirar o outro, para inspirar você, tem que ser uma vida que agradece, de louvor, uma vida de gratidão. Outro ponto que Paulo fala ainda no versículo 4 é a oração. Ele fala: eu dou graças a vocês, a Deus por você, me lembrando de você nas minhas orações. Poxa, quantas vezes você tem orado, e de fato orado, não só no domingo, pelo outro? Quantas vezes você intercede pelo seu irmão, pela sua irmã? É legal o pastor Aloíris Júnior, todo domingo ele fala: olha, vamos lembrar da família, do Henrico, né? Henrique também, né? Que é o pai. Marcela, Henrico, vamos lembrar, vamos. Isso é precioso, meus irmãos. Mas quantas vezes você, eu, nos lembramos da vida dele, né? Paulo está falando: olha, eu nem mandei, nem pensei em mandar a Indonésia, mas já estava intercedendo por ti, já estava orando por ti. Paulo orava por Filemon antes de enviar Onésimo de volta. Ele intercedia. Nós devemos orar pelas pessoas. Ora, se eu quero que aquela pessoa seja transformada, o mínimo que eu posso fazer é o quê? Orar. Se eu quero ajudar aquela pessoa, antes de ajudar, seja como for, ora por essa pessoa. Se eu quero discipular essa pessoa, meus irmãos, o discipulado começa de joelhos, em oração. Paulo queria influenciar Filemon, mas Paulo citou a influência que Filemon tinha para com a igreja, que se reunia em sua casa. Uma vida que influencia outra é uma vida que passa por gratidão e por oração. É interessante que Paulo fala em Filemon, escreve, se lembrando de Filemon, mas não tem só esse texto não. Em outros textos, Paulo também diz: eu me lembrei de vocês, eu me lembrei de você. Abre aí em Efésios capítulo 1, verso 16. Não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. É tão precioso, meu povo, você orar pelaquela pessoa, citando o nome dela. Senhor, olha a situação deste irmão, desta irmã, e fala o nome, e fala a situação, e ora, intercede. Paulo nos ensina isso, ele fazia isso, fez para os irmãos de Éfeso, fez ao Filemon, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, abre aí, Tessalonicenses, o primeiro livro,
Primeira Epístola, capítulo 1, verso 2. Diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo o quê? Fazendo o quê? Mencionando vocês nas minhas orações, cara. Uma vida que inspira passa por gratidão e oração, por intercessão. Portanto, devemos inspirar uns aos outros, sendo agradecidos e intercessores. Anota isso. Eu tenho que inspirar os meus irmãos e irmãs, sendo agradecido e intercessor. Segunda coisa, de inspirar, é ter uma vida que reconhece as qualidades dos outros. Versículo 5, Paulo fala assim, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo não estava preocupado em ser o principal nome da igreja primitiva. Paulo não estava preocupado de ser o principal teólogo, pregador da igreja. Paulo reconhece as qualidades de Filemon. E olha que precioso, meu povo. Eu aprendi há alguns anos, já desaprendi, há alguns anos, que a gente não pode elogiar. Não pode elogiar, porque senão o cara fica soberbo. E se for na igreja, então nem se fala, é que não pode mesmo, porque toda honra e glória para o Senhor. Meus irmãos, é importante você reconhecer o serviço do outro, as qualidades do outro. É importante você reconhecer o quão precioso ele é para o reino e para Deus. Como é que eu vou influenciar alguém se alguém não confia em mim? E como é que vai confiar em mim se eu só falo coisa ruim, só dou patada, reclamo de tudo, não agradeço em nada? Tem uma frase que eu acho sensacional. Ninguém se importa com o quanto você sabe, até saber o quanto você se importa. Você pode ter PhD, você pode ser pastor há 200 anos, você pode ser o que for. Aquele que você está tentando influenciar, tudo isso que você tem não faz diferença nenhuma se ele souber o quanto você de fato o ama. Ninguém se importa com o quanto você sabe, PhD, até saber o quanto você se importa com ele. Se você não demonstrar o quanto você se importa de fato, vai ser mesmo que nada, vai ser vento. Devemos ganhar a confiança. Tem um vídeo que eu acho interessante, eu até pesquisei na internet, não é bem esse vídeo, mas eu quero mostrar para vocês, vocês viram com certeza, mas eu quero reforçar essa ideia de reconhecimento. Um dia Albert Einstein entra na sala de aula e decide escrever na lousa tabuada do 9. Logo após terminar de escrever, ele pede para que seus alunos repitam em voz alta o que foi escrito, e estava assim: 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 82. 9 vezes 10, 90. E assim que terminou, todos começaram a rir da cara de Einstein por ter errado uma. Então Einstein esperou até que todos os alunos parassem de rir, e só quando terminaram as risadas ele disse: todos deram risada de apenas uma que errei. Porém ninguém me parabenizou pelas 9 que acertei. Esse teste demonstra que as pessoas olham mais para os erros e coisas ruins, do que para os acertos e coisas boas. É tipo isso, de 10 contas, o cara acertou 9. Detalhe, não foi Albert Einstein que falou isso, tá? O cara que talvez para ganhar mais like, mais views, ele usou o nome do Einstein aí. Aqui ele é uma parábola e acha interessante. O cara acertou 9 de 10 contas. Por causa de uma, ele foi chamado a atenção. A turma tirou onda e esqueceu os 9 acertos do camarada. Se fosse eu, era o contrário, acertava uma e já estava no lucro. Irmãos, infelizmente, isso faz parte do nosso dia a dia. Você pode acertar, e ninguém nem... No dia que você erra, viu? Tá vendo aí como é que ele é?
olha ela, olha as coisas que ela faz. Uma única vez. Paulo me ensina, através da vida de Filemon, que nós precisamos reconhecer mais os acertos, mais as qualidades positivas. Não estou dizendo passar a mão naquele que erra. Eu estou dizendo reconhecer quando precisa ser reconhecido. Valorizar quando precisa ser valorizado. Paulo está fazendo aqui, reconhecendo as qualidades positivas de Filemon e agradece a Deus por isso. Olha que fantástico, meu povo. Além de reconhecer, ele agradece a Deus. Agradece. Por exemplo, ontem eu fui jogar futebol. O Júnior não acertou nada, mano. Eu pensei que ele jogava bola, mas pelo amor de Deus, mano. Não fez nenhum gol, mano. Misericórdia. E eu fiz um gol, ainda fiz tipo Rajai, ó. Estou sem ponto, viu, amigo? Fale não. Ainda teve um pastor que foi para o hospital. Teve um cara que quebrou 2 pastores ao mesmo tempo. Misericórdia, mas esse está disciplinado. Bicho lindo. O Paulo, ele reconhece a fé do Filemon. Ele fala assim, ó: porque ouço falar da sua fé no Senhor. Paulo reconhece a fé do Filemon. Filemon confiava na demonstração, confiava e demonstrava amor, porque ele confiava no sacrifício de Cristo, no amor de Cristo que foi oferecido por nós naquela cruz. Paulo também reconhecia o amor dele. É lindo, ele fala: olha, eu reconheço a fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Que massa, velho. Você olhar para alguém e falar: meu irmão, esse aqui ele ama de verdade, pelo que ele faz, por suas atitudes. E o que é fantástico é que a demonstração do amar não é de palavras, é muito mais do que isso, é de fato fazer, porque Paulo, ele não ouviu Filemon falar, ele ouviu outros falarem do amor de Filemon para com os irmãos. Para inspirar discípulos, Paulo ensina que devemos reconhecer as qualidades dos outros. Paulo fazia isso, ele reconhecia Filemon, e Filemon fazia isso. Ele amava a fé, ele tinha fé no Senhor Jesus e amava os seus irmãos. Queridos, para a gente inspirar um estilo de vida, nós precisamos ter uma vida de gratidão e de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres que reconhecem as qualidades dos outros. Nós precisamos ter uma vida que encoraja e que motiva. Versículo 6, olha o que Paulo fala: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. A oração de Paulo não é pelo caráter de Filemon. A oração de Paulo é pela koinonia. Tem uma versão, na minha versão, fala comunhão. Tem algumas versões que fala compartilhar ou partilhar. Tem outras versões que tem outra palavra, mas no original é koinonia. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ele está elogiando, está falando não do caráter de Filemon, mas ele está falando da maneira como ele compartilha a fé com os irmãos, da maneira como ele vive essa comunhão, de fato, a koinonia. Paulo tem em mente aqui a mutualidade da vida cristã, é a maneira como Filemon vive como igreja, e faz isso brotar, a participação, a comunhão, aquilo que é comum no corpo de Cristo. De novo, aquilo que a gente falou. Muitas vezes nós não fazemos isso, nós não encorajamos os outros. Paulo está falando aqui, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz. De nada adianta você encher um domingo a igreja, de nada adianta você ter 10 louvores engatilhados, de nada adianta você ter um grupo
de jovens, mulheres, de crianças, de homens, com várias pessoas, se isso não produz algo positivo na comunidade, se a gente faz não para o louvor da glória de Deus, se a gente não faz isso para que o Senhor seja visto e exaltado e glorificado, Paulo está dizendo que seja eficaz, que essa mutualidade de vida brote de uma participação comum, que as pessoas vivam enquanto corpo de Cristo. Koinonia aqui, essa palavra para comunhão ou compartilhar, também foi usada lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4, só para a gente entender o contexto do que Paulo está falando. Ele vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 4, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Ele está dizendo que os irmãos insistiram para poder contribuir. Comunhão, compartilha, no sentido material também. Eles quiseram, desejaram ofertar, ajudar, compartilhar. Paulo fala, encorajem, motivem essas pessoas a continuar fazendo, e que o seu conhecimento, a sua fé, produza algo positivo, não fique estagnado. Paulo está chamando aqui o senso de parceria, e eu compartilho com a igreja, vamos ser parceiros, igreja. A koinonia de uma congregação é encontrada onde as pessoas veem umas às outras iguais, com o mesmo valor, com a mesma importância. Nossa igreja tem 7 pastores, tá? Mas nenhum é maior do que o outro, e muito menos maior do que vocês. A gente consegue, pelo menos tenta, viver esse senso de parceria. Ontem, pastor Mano Góes, dando um treinamento, uma capacitação para os líderes, nós líderes, ele falou algo fabuloso, que eu achei assim, e é o que nós encontramos de fato, vemos, percebemos, não há vaidade, cara, na nossa igreja, e é esse o senso de parceria, não é porque eu sou mais bonito que, estou brincando, é esse o senso que nós temos que ter, cara, entende? Caminhamos juntos, no mesmo reino, cara, não é por mim, não é por ele, não é por nós, é por nós, entende? Esse senso de parceria, ninguém tem mais valor do que o outro, mas ele tem faculdade, mas ele tem isso, mas ele, cara, isso não vale nada, porque o reino de Deus é para iguais, em valor e em importância. Quando nós começamos a olhar para o outro, nesse nível, nós vamos compartilhar de forma igual a nossa fé e o nosso Cristo. Se eu acho que o outro é maior, eu vou ficar tímido. Se eu acho que o outro é menor, eu vou ficar presunçoso. Se eu acho que o outro é igual, vamos amar mutuamente e louvar a glória de Deus. É isso. É isso. Inspirar uma vida passa também por uma vida que promove amor. Versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria, que palavra linda, alegria, e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. O apóstolo Paulo se lembrou de quão especial, quão maravilhosamente Filemon atendeu às necessidades de outros cristãos. Filemon era um homem de posses, a casa grande. Afinal de contas, a igreja se reunia na sua casa grande. Ele tinha escravos. Quem tinha escravos tinha condições. E ele ajudava, atendia às necessidades de outros cristãos. O texto diz, versículo 7, que ele efetivamente refrescou o coração das pessoas. Como? Com atitudes de amor. Portanto, uma vida que influencia é uma vida que promove o amor. É uma vida que age, não só com palavra. De novo, atitude de amor é muito mais do que palavra, muito mais do que sentimento. É legal demais, mas é para além disso. Quando eu amo, eu vivencio o verdadeiro apoio. Eu estendo de fato a mão.
eu estou do lado caminhando. Filemão com frequência praticou esse ato de amor aos santos, e é por isso que Paulo cita aqui abertamente. É algo maravilhoso, meus amados irmãos e irmãs, que uma pessoa consiga consolar, que uma pessoa consiga revitalizar o coração de outra pessoa. Acho que todos aqui já tiveram essa oportunidade de conversar com alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, de conversar com alguém que não conhecia o Senhor, de conversar com alguém que estava nos caminhos, mas estava triste, arrasado, cabisbaixo, sofrido, ferido, mas que com atitudes de amor, com um abraço verdadeiro, genuíno, com desejo de ajudar, essa pessoa foi revitalizada, foi restaurada. Essa influência, ou esta é a influência que nós devemos ter nas pessoas. Nós somos influencer, não digitais, mas somos influencer, somos influenciadores. Nós temos que ajudar as pessoas a crescer na fé. Nós temos que ajudar as pessoas a crescer no amor. Nós temos que ajudar as pessoas a encontrarem Cristo em seu caminho. Jesus, de uma forma extraordinária, revela-se para nós. E nós devemos ajudar, orientar essas pessoas a transbordarem da mesma forma em amor pelos outros irmãos. Para concluir, a ação de maior impacto na vida das pessoas que chegam na igreja não é o que elas ouvem como pregação do Evangelho, nem como louvor. No primeiro momento, não é isso que impacta as pessoas. O que impacta as pessoas que chegam na igreja não é como elas vão poder participar, não é. O que impacta as pessoas que chegam aqui quebradas é como elas são recebidas e acolhidas por aqueles que já estão, eu e você. Paulo fala sobre a influência na vida do outro. Se eu quero influenciar, eu tenho que passar por tudo isso. Mas isso é uma vida de gratidão e oração. É uma vida de reconhecimento às qualidades do outro. Mas antes disso, eles precisam ser recebidos e acolhidos. É o que nós fomos uma vez aqui na ICHJ. É o que vocês já foram alguma vez aqui na ICHJ. E isso é o que causa impacto, como as pessoas são recebidas e são acolhidas. Assim o apóstolo Paulo, agradecendo por Filemão, nos desafia a cultivar uma vida de oração cheia de gratidão, a compartilhar a nossa fé de maneira que as pessoas sejam impactadas de forma positiva, obviamente, e de forma que a comunidade ao nosso redor também seja acompanhada. Meu desejo é que o estilo de vida do apóstolo Paulo, o estilo de vida do irmão Filemão, nos inspire a ser instrumentos de bênção e encorajamento na vida dos outros que estão à nossa volta. Amém. Eu queria fazer 4 aplicações somente. Queria a tua atenção. Devemos inspirar uns aos outros sendo uma comunidade agradecida. Cultivar uma vida de oração e gratidão. Pastor, isso é óbvio. Mas muitas vezes nós não vivemos isso. Para influenciarmos, a partir de hoje, dessa mensagem, nós temos que cultivar uma vida de oração e gratidão. Reconhecendo as bênçãos recebidas, recebendo quem Ele é em nós, agradecendo a Deus, pois isso vai fortalecer a nossa fé
e renovar o nosso relacionamento. Primeira aplicação, sejamos uma comunidade agradecida. Segunda, sejamos uma comunidade que vive em comunhão. Ou seja, buscar ativamente oportunidades de compartilhar nossa fé através de orações, aliás, de ações práticas. Compartilhar, ligar para o outro, visitar o outro, convidar para tomar um café e realmente ter o café, né, Júnior? 4 anos já, 4 ou 5, 4, né? Recebi um convite para tomar café até hoje. Não seja assim, irmãos. Por causa da pandemia, é verdade. Até ontem a pandemia, é verdade. Isso vai impactar positivamente aqueles que estão em nosso redor e fortalecer a comunidade cristã. Terceira aplicação: sejamos uma comunidade que encoraja, que motiva. Esta epístola nos mostra a importância do trabalho, do serviço cristão. Filemão servia à igreja. Ele era pai do pastor da igreja. E ele servia aqueles irmãos de uma forma preciosa. Ele expressava, como diz o apóstolo Paulo, o amor e o cuidado pelos outros, e nós também temos que fazer assim. A aplicação é: sejamos uma comunidade que encoraja, que motiva. Pastor, eu estou fraco na fé. Pois chega perto de mim. Ao invés de a gente fugir desse irmão, vamos abraçar esse irmão, cara. Ao invés de dar as costas para esse irmão e abraçar só aqueles que estão fortes na fé, vamos abraçar o fraco também. Pega os fortes e vamos juntos abraçar o fraco. E a última aplicação: sejamos uma comunidade que promove alegria e revigora o coração dos irmãos. Nós somos vivos para a glória de Deus e por isso somos alegres. Não somos uma igreja morta, carrancuda, chata. Deus me livre. Somos uma comunidade que promove alegria e que revigora o coração dos irmãos. Temos consciência crescente do bem que nós temos em Cristo Jesus. Nós queremos comunicar, compartilhar, nós queremos falar para os outros de maneira eficaz o quão bom é estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós brincamos porque somos vivos, estamos alegres porque cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos uma vida e uma fé autêntica porque sabemos em quem temos crido. É a consciência que nós temos de que esse Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém. Fique de pé para a gente finalizar com a oração.